Boa noite, faltando um minutinho para as 21 horas, estamos aqui começando a testar as conexões, vamos ver se hoje nosso Wi-Fi não falha. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Daqui a alguns segundos a gente começa com a live de hoje, tá bom? Aproveitando aqui para mostrar a capa do livro. Inabalável. Muito bem. (21 horas em ponto), então vamos começar. Sejam todos bem-vindos. A live hoje é sobre este livro, Inabalável, primeira biografia que a gente vai fazer esse ano, e nós vamos falar sobre a Wangari Maathai. Tem várias formas de falar o nome dela. Tem gente que fala que é Wangari Maathai, tem gente que ainda chama ela de Mutua, que é o sobrenome de solteira. Tem gente que fala que é Wangari, tem gente que fala que é Wangari, aí depende, tá? Mas nós vamos chamá-la chamá-la carinhosamente de Wangari Maathai. Ela foi uma ativista, né? O pessoal conhece mais ela como uma ativista e fundadora do Movimento Cinturão Verde. A gente vai falar algum detalhamento, vou fazer mais ou menos uma linha histórica da vida dela e chamar a atenção para algumas características que eu vou citar logo no começo da live. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Falar algumas características dela, algumas características do livro em si, algumas curiosidades, tá? Lembrando, obviamente, que olha aqui a grossura do livro, tá? 1 hora é ínfimo, é muito pouco para a gente poder aprofundar e abordar todos os detalhes, e definitivamente eu indico que este livro seja lido por todos vocês, tá? E que vocês leiam, que vocês indiquem. A Wangari faleceu em 2011, né? Mas ela é um exemplo vivo para nós até hoje, super atualizado. A riqueza de detalhes que ela traz no livro, que ela fala da vida dela, que ela conta as histórias de dentro de casa e de tudo que ela passou, das dificuldades. Por que eu estou começando com isso? Porque não é esse o foco da live, né? Na live, como a gente tem aí o projeto do autoconhecimento, da melhoria da nossa qualidade de vida, da gente se ver uma pessoa melhor, para melhorar o mundo ao nosso entorno, então a gente vai focar, obviamente, nas conquistas, nos sucessos e tudo o que ela conseguiu deixar de exemplo para nós. Mas por trás dessa história de sucesso tem muitos desafios, tem uma vida muito desafiadora, tem muitos percalços que ela acabou passando ao longo de toda a história, e só lendo o livro para a gente conseguir entender cada detalhe, aprofundar perfeitamente, vocês vão conseguir compreender melhor o que eu estou falando, tá bom? Boa noite, Ângela, seja bem-vindo. Boa noite, Owen, Marcelo, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Wangari Maathai foi uma queniana, tá? Então, né, lá da África. Ela nasceu dia 1 de abril de 1940 e faleceu 25 de setembro de 2011, tá? Aos 71 anos da sua vida, né? A mãe dela foi agricultora, como a maioria das mulheres na comunidade dela e, né, no interior da África de modo geral. O pai dela foi mecânico e motorista. E a função de ser, a condição de ser motorista, que não era todas as pessoas que tinham acesso a essa profissão, vamos dizer assim, ajudou bastante o pai da Wangari a se mudar para um local melhor, né, para uma comunidade melhor de onde eles viviam. Acabou se tornando amigo lá do senhor das terras onde ele se mudou, acabou ganhando, comprando algumas terras, e foi aonde eles viveram ali por mais tempo na vida, tá? E aí eu vou começar a live fazendo assim uma breve cronologia,
não vai dar para detalhar todas as datas. Ao longo da live eu vou pincelar algumas dessas passagens, tá? Mas ela ganhou muitos prêmios, eu vou falar de alguns aqui. Se eu não me engano, foram mais de 11 ou 14 prêmios ao longo da caminhada e da jornada dela, tá bom? Em 1964, então, ela se torna a primeira mulher da África Oriental a obter o bacharelado em biologia. Então, a biografia dela já começa com esse diferencial. À época, né, nos idos de 1960, um pouco antes, era muito difícil, praticamente impossível a mulher africana ter acesso aos estudos, principalmente uma mulher com o padrão de vida que ela tinha, tá bom? Só os homens iam à escola. Então, em 64, ela conquistou aí esse primeiro título de ser a primeira mulher na África Oriental a ter um título de bacharelado, ou seja, a cursar uma faculdade, tá? E ela foi bacharel em biologia. Em 1966, ela fez um mestrado de biologia na Universidade de Pittsburgh. Em 70, se envolveu com a Cruz Vermelha, com a Associação Queniana das Mulheres Universitárias e com o Centro Liaison. Eu não sei como é que fala isso, deve ter algum francês aí no meio, Liaison de Meio Ambiente, tá? Mas ela estava assim, sempre envolvida. A partir da ida, ela foi na escola secundária para os Estados Unidos, depois a gente vai falar um pouquinho mais também dessa mudança de vida dela, mas a partir da chegada dela, principalmente na faculdade nos Estados Unidos, é que ela começou a se envolver mais com a sua responsabilidade social, os movimentos sociais, políticos, sempre com esse viés e esse foco da sustentabilidade, do desenvolvimento do meio ambiente, do cuidado principalmente com o meio ambiente, tá bom? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Em 1971, ela foi então a primeira mulher da África Oriental e da África Central a receber o grau de doutor em anatomia. Essa graduação, né, esse doutorado, ele aconteceu na Universidade de Nairobi, aí já quando ela retornou para o Quênia depois dessa temporada nos Estados Unidos. E aí, então, ela chegou também a dirigir um departamento nessa universidade, que foi um marco na história da mulher africana também, tá? Trabalhou no Conselho Nacional das Mulheres do Quênia, a sigla NSWK, e como ela mesmo diz, né, aí vou parafrasear aqui, as mulheres nos meios rurais têm uma enorme conexão com a degradação ambiental, o que a levou a pensar um dia, por que não plantar árvores? Então, dentro dessa história de vida e dessa normalidade que eram as mulheres, né, trabalharem nos meios rurais, as mulheres são responsáveis por praticamente 80% da produção na África, produção, né, do alimento ali no ambiente rural. E elas têm essa conexão com o processo da colheita, da degradação ambiental e com o cuidado, porque elas sabem que dali vem a própria sobrevivência. E aí então ela pensou, por que não plantar árvores? Foi então quando em 1977 nasce o movimento Cinturão Verde. Em 2002, ela se torna professora convidada na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, e é eleita membro do Parlamento queniano em dezembro do mesmo ano, em 2002. De 2003 a 2005, ela é ministra dos Recursos Ambientais Naturais, é uma ministra assistente, não é a que é responsável pelo cargo, tá? É como se fosse presidente e vice-presidente, como se fosse uma vice-ministra, mas foi reconhecida pelo seu papel ali, principalmente nessa condição, nesse contexto aí da representatividade da mulher que não existia. Foi conselheira honorária do World Future Council e em 2004, no meio desse período, ela recebe então o Prêmio Nobel da Paz. Ficou extremamente famosa, mundialmente famosa, obviamente com a conquista desse prêmio. E ele se deu a vários projetos dentro do movimento ali, né, das questões sociais, políticas,
da própria condição da democracia no Quênia, mas principalmente a responsabilidade que ela tinha perante esse processo da sustentabilidade, tá bom? Nath, boa noite, seja bem-vinda. Em 2009, 5 anos após ela ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ela foi então reconhecida pela ONU como mensageira da paz das Nações Unidas, tá? Então, assim, nós pegamos aqui de 60, né, do meados de 60, 64, quando ela terminou a faculdade, até 2009, mensageira da paz das Nações Unidas. Nesse percurso não existiram só esses feitos que eu falei, tá? Mas foram os principais marcos dentro aí dos 71 anos de vida dela. Eu vou destacar aqui agora algumas características da personalidade dela e, na sequência, algumas características do livro. Tá? Então, por que é importante a gente falar isso? Porque a hora que a gente conhece a história dela, e a gente vai ver hoje algumas, né, das conquistas mais importantes, vale a pena lembrar que teve ali uma personalidade dedicada e que praticamente dedicou a sua vida a tudo o que foi feito, o que pôde ser feito, e em várias partes do livro é muito interessante que ela traz assim, com leveza e simplicidade, que ela estava ali fazendo o que podia ser feito. E muitas vezes dentro dos desafios, né, tem um capítulo aqui, ó, eu deixei até marcado para mostrar para vocês, o capítulo 7. Fala assim, ó, os anos difíceis. E na sequência, o 7, o 8 e o 9, ela cita ali, então, a partir de todas as dificuldades, os períodos mais críticos, as várias prisões que ela teve ao longo do caminho. Em muitos contextos, a gente vê ela parando, pensando no que ela era, em quem ela era, quais os objetivos de vida dela e o que ela estava representando e o que ela podia fazer. Muitas vezes na própria, né, uma autobiografia, ela coloca ali. Aí eu pensei, eu entendi, eu lembrei, sabe? Então muitas vezes a gente vê isso e destaca então algumas dessas características dela que eu vou falar agora. Inevitavelmente a gente tem que falar e destacar o processo da coragem dela e a força que ela tinha nesse sentido, né? Então ela se inspirava muito no pai em relação a essa questão de força. Quando ela relata ele, a gente vai vendo as fotos aqui, porque ela relata com riqueza de detalhes no livro, né? Tanto o pai, a mãe, as pessoas que conviviam mais com ela. E o pai era de uma força, assim, que ela reconhece muitas vezes como se fosse algo invejável, né? Não só de força de temperamento, mas quanto de força física mesmo, sabe? E a partir daí, então, a coragem. E ela fala também da questão com a mãe, como ela era muito próxima com a mãe. O pai viajava muito, trabalhava muito fora, ela até reconhece que não teve muito esse contato com ele, vou falar um pouquinho no próximo slide, mas com a mãe ela sempre foi muito próxima e a primeira vez que ela se separou da mãe foi quando ela foi estudar fora, tá bom? Então, assim, essa coragem, a própria persistência, perseverança, essas características que ela tinha que às vezes se confundiam com os seus próprios valores, eram condições que ela aprendeu e teve como referência dentro de casa, vendo ali o exemplo da mãe e do pai no que podia ser entendido, porque ela é muito pequena ainda, né? Ela relata assim que ela não entendia direito por que acontecia determinados contextos, por que o pai estava fora. E outra, vou falar também no próximo slide, a condição do pai dela, ele vivia legalmente lá na comunidade deles num sistema de poligamia. Então isso muitas vezes confundia a cabeça dela, né? Eles viviam lá todos misturados, as 4 mulheres, a mãe era a 4ª mulher, as 5 mulheres, os filhos de todas elas. Então era uma situação ali que muitas vezes ela questionava e dificilmente não, mas várias vezes ela não conseguia entender aquele contexto. O que a ajudou de certa forma também a ter ou a explorar, a explicitar esse comportamento do senso crítico dela, sempre questionadora, sempre tentando entender ali os contextos, as condições e tudo aquilo que ela estava vivenciando.
Era uma pessoa de extrema resiliência, então não se deixava abater. E lendo o livro vocês vão ver, parece que a hora que o negócio vai dar certo, acontece alguma coisa, e eu vou citar algumas delas aqui na live, mas assim, que era para não acontecer. E ela não tinha conversa, não se deixava abater, ela era resiliente, e muito dessa resiliência dela vinha a partir dos princípios sólidos que ela tinha, dos valores que ela tinha. E aí eu faço um parênteses para trazer um questionamento para a gente, né? Lembrando aí do processo no nosso autoconhecimento, da gente estar tentando entender aí ou tirar proveito, né, desse exemplo que a gente está trazendo aqui. Você sabe quais são os seus princípios sólidos, seus valores, esses valores que muitas vezes numa tomada de decisão, num momento de vida crítica, numa situação mais difícil até, são neles que a gente se apega. Oi, Jaque, boa noite, seja bem-vindo. Então, Ivan, boa noite também, seja bem-vindo. Então, assim, vale a pena a gente levantar esse questionamento nesse momento que a gente está trazendo aqui algumas características da personalidade dela, né? Quais são os nossos valores? A hora que a gente está ali quase querendo desistir de um desafio, de um obstáculo, o que faz a gente falar, não, peraí, eu vou lá e a gente faz de um jeito, se não der faz de outro e consegue se superar, tá? Então é importante a gente saber se você está com dúvidas, se você está ouvindo agora essa live e né, não sabe quais são seus valores, o que te faz seguir em frente, o que te motiva, vale a pena você fazer uma listinha, tentar começa com brainstorm, depois vai atribuindo algum juízo de valor ali para deixar claro para você, né, quem você realmente é e quais são esses princípios sólidos. Muitas vezes aquilo que a gente chama de propósito de vida, ele vem acompanhado aí de uma sequência de valores que embasam, né, tudo que a gente faz. E aí também outras características dela tem a condição ali do humor, do bom senso, muitas vezes também essas situações críticas, ela trazia uma certa leveza, tipo assim, se não tem o que fazer, então não tem jeito, vamos fazer o que pode ser feito, né? Ela traz essas falas durante vários contextos também. Por outro lado, sempre muito crítica, muitas vezes desafiadora. Em algumas das vezes que ela foi presa, foi até assim, o que hoje a gente chamaria de desacato à autoridade, mas assim, ela chegou a falar para um juiz que ele era corrupto. Então imagina, daí foi presa, né? Óbvio. E se hoje isso já aconteceria, imagina naquele tempo. Então, assim, ela também tinha um gênio forte, essa característica aí da determinação, era uma pessoa muito obstinada e não tinha muita papa na língua, não. Ela sabia o que tinha que ser feito, então ela ia para fazer o que fosse necessário, né, dentro daquela visão de conjunto que ela tinha naquele momento. Por outro lado, uma pessoa extremamente carismática, movida pela compaixão, pela assistência, pelo amor à natureza, à terra, né? Ela foi chamada ali Wangari Maathai, mãe das árvores, durante muito tempo, por muitas pessoas, muitas comunidades. E é legal depois vocês pesquisarem, dá um Google no nome dela e vai lá nas imagens, né? A hora que você digita no Google e clica ali na opção imagens para vocês verem as fotos dela. Pensa numa pessoa com uma cara boa, ali agarrada nas árvores ou mesmo no meio, né? Tem várias fotos dela ali em situações de política ou de representatividade na faculdade, e mesmo ela sendo mais formal, sempre com uma cara boa, sempre, né, quase sempre com um sorriso no rosto, falando assim, você vê essa leveza, essa energia positiva dela. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Então tem ali o processo da independência, que ela trabalhou muito, né, durante a vida para essa condição, não só da independência dela, mas de gerar independência nas pessoas, principalmente com foco nas mulheres e nas comunidades por onde ela passou. Também, dentro de um processo de independência, uma característica forte ali de autonomia e responsabilidade. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda, tá? E ela foi e é até hoje inspiração para muita gente no mundo inteiro,
principalmente para as comunidades onde ela atuou e para vários líderes mundiais. Ela relata aqui alguns contatos, né, alguns diálogos que ela tem com alguns líderes que também são bastante interessantes. E por fim, uma característica que me chama muito a atenção dela e de cara, né, a hora que a gente começa a ler o livro, é o processo de reconhecimento e gratidão. É um dos poucos livros que a gente vê ali no prefácio, no início, 6 páginas iniciais do livro agradecendo. Ela agradece as pessoas, inclusive, eu acho que assim, só tem 6 páginas porque ela não deu tempo e ela não quis cometer o erro de esquecer alguém. Vários desses agradecimentos ela cita um grupo de pessoas, dos movimentos, das comunidades por onde ela passou, mas é assim, um processo de reconhecimento, diria eu, invejável. E que nos tempos de hoje está cada vez mais difícil da gente ver essa condição tão explícita, tá? A gente já começou, né, a desenvolver esse processo aí de olhar o outro, de reconhecer a gratidão. Ela tem sido falada, muitas vezes até banalizada, mas ainda bem que tem sido falada bastante para ver se a gente consegue, de fato, né, desenvolver e dar manutenção aí para esses sentimentos mais elevados. Mas ela tem isso inato dentro dela. E quando ela começa a contar ali da infância, ela fala disso por diversas vezes e de diversas formas diferentes. É bem interessante. E aí algumas características do livro, né, relatados até pelas pessoas que leram, o pessoal que está aqui na contracapa, então os jornais, né, a revista The Economist, Bill Clinton, essa é a galera, ó, que está aqui na contracapa, tá, do livro dela. Washington Post, Alexandra Fuller, tá bom? Então é mais ou menos esse pessoal. Então as características... Voltou? Me avisa aí, pessoal, se voltou. Sim, ok, ou o número 1. Estão me ouvindo? Eu já estou aqui ouvindo vocês. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Não está ouvindo ainda? Poxa vida. Oi, voltou? Sim, ok. Ah, que bom. Então tá bom. Então continuamos aqui. Então é um desenvolvimento, né? Um livro que exala a prosperidade e vem aí com esse desenvolvimento e esta condição da própria autossuficiência que ela explicita e serve aí de exemplo para nós, tá bom? Beleza, pessoal. Obrigada aí pelo retorno. Vamos ver se a gente consegue estabilizar aqui essa internet. E aí eu vou falar um pouquinho do movimento de Cinturão Verde, depois a gente volta para ela, mas o movimento Cinturão Verde foi o que destacou e foi o movimento que seguiu com a Wangari até o fim da vida dela. Quando ela faleceu em 2011, ela morreu de câncer, mas o movimento continua, né? Existe até hoje e foi o que permeou o processo da vida política dela, da vida social dela, desse processo mais amplo aí de algumas entradas que ela conseguiu ter ao longo da sua caminhada. Então, o objetivo principal do movimento Cinturão Verde, ou por onde ele começou, era o plantio de árvores por mulheres nos arredores de Nairobi, como forma de proteger o solo contra a erosão. Lembrando que isso foi em 1977, tá bom? Então, ela tem esse processo do plantio de árvores, ela aprendeu ainda criança com a mãe, lá nos arredores da casa onde ela morava, numa comunidade menor, né, como se fosse num bairro assim, né, de uma cidade maior. Era um lugar bem afastado e pequeno, mas ela aprendeu, como a maioria das mulheres aprendiam desde pequena, esse processo do plantio de árvore. Por quê? Porque eram as mulheres que cuidavam da zona rural, tá? Então, ela trouxe esse objetivo para o movimento Cinturão Verde, mas principalmente, né, com o propósito de proteger o solo contra a erosão. Em 1992, mais de 10 milhões de árvores plantadas com o trabalho de 80 mil mulheres, tá?
Então, de 77 a 92, nesse período, foi construído aí, através desse projeto, né, do movimento do Cinturão Verde, o pessoal chama de MCV, elas tiveram esse feito num pouco tempo, vamos dizer, né? E teve a partir de então a criação do Uhuru Park, eu também não sei se é assim que fala, Uhuru, é Uhuru, deve ser assim que fala, que era uma região aberta, acessível a todos, então no meio da metrópole, dentre os arranha-céus, como está descrito no livro, tinha lá um cinturão de verde, né, de árvores dos mais diversos tipos de árvores plantados. Com seu movimento, a Wangari foi responsável pelo plantio de mais de 51 milhões de árvores no Quênia. Imaginem só como que foi esse movimento, tá? O livro, deixa eu falar aqui para vocês qual é o ano dele, se eu não me engano, foi 2007. Isso mesmo, 2007 ele foi publicado, tá? Então vamos pegar que ela faleceu em 2011, de 2007 para 2011 tem mais 4 anos ali, tá? Lembrando que em 2009 ela foi reconhecida como mensageira da paz, então ela não parou. Até o dia da sua morte ela estava ali envolvida nesses processos que faziam parte da vida dela. Através da preservação ambiental, ela também abraçou então as causas políticas e sociais, como eu já falei, servindo aí de inspiração mundial. O movimento Cinturão Verde trabalhou de uma ponta a outra no Quênia, né, de leste a oeste do país. Ajudou no empoderamento de mais de 400 comunidades quenianas. E, obviamente, as mulheres envolvidas em todas elas, mas não só as mulheres, principalmente elas, tá? E o movimento Cinturão Verde, eles trabalham didaticamente em 2 níveis, tem duas linhas de atuação. Uma linha é o informativo e a outra linha é a implementação. Dentro da linha de informação, né, então eles tinham ali um processo de pesquisa e de conhecimento das questões ambientais. Eles davam aula, davam treinamento, pesquisavam, tentavam entender como é que funcionavam essas questões ambientais. Também as mudanças climáticas e os seus impactos e como eram afetadas, né, e o que elas podiam fazer sobre isso. Então, olha só, já era na filosofia do movimento querer saber o que se faz sobre isso, né, sobre o que está acontecendo ali. Então, aqui, ó, como é que ela coloca no livro? Conhecimento das questões ambientais, mudanças climáticas e seus impactos, como estão sendo afetadas e o que podem fazer sobre isso, conscientizando-se dos seus direitos, tanto em termos ambientais quanto governamentais. Então, o movimento ele tinha essa parte de planejamento, né, de pesquisa e de conhecimento para dar um norte para a segunda linha, que é a fase da implementação, a linha da implementação. E o que era exatamente essa linha, né? Esse nível da implementação? Era então a promoção do cultivo orgânico e todos os ensinamentos de como fazer, da ação, da prática, plantação das árvores indígenas e frutíferas nas áreas das comunidades e arredores dos rios para assegurar a diversidade natural. Então eles iam através das necessidades das comunidades, identificavam quais eram os impactos que aquilo ia ter e o que precisava ser feito. A partir de então, faziam a promoção de um cultivo orgânico, plantação de árvores, tanto as indígenas quanto as frutíferas, e né, nas comunidades, nos arredores dos rios, para assegurar então essa diversidade natural. Quem aqui de nós que estamos aí preocupados em nos melhorar, em ter uma vida, né, uma qualidade de vida melhor, ser melhor para os outros, para os nossos convívios, já pensamos em algum projeto de um nível similar a este? Ai, Rê, sem chatices nessa hora, né? Tá tão boa a live. Então tá bom, então vamos continuar com a live sem essas perguntas, mas é para cutucar mesmo, para a gente principalmente entender qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso propósito de vida aqui e até para nós valorizarmos aquilo que nós estamos fazendo, tá? Se a gente não tem a pretensão de mudar o mundo, como ela teve, tudo bem, não tem problema, mas
se eu tenho um propósito, o que eu estou fazendo para alcançar esse propósito, para atingir essa meta? Lembra? O ano passado a gente falou bastante, né, nas lives de meta, de lista de talentos, defeitos, superação. Então, o que eu estou fazendo hoje? Né? O que eu já coloquei em prática do ano passado para cá? Boa noite, Everton, seja bem-vindo. E aí também, dentro aí desse movimento, né, que começou através do Cinturão Verde, ela trabalha, atua em diversos projetos internos e teve um grande destaque para a Associação das Florestas Comunitárias, onde grupos locais trabalhavam com as autoridades no gerenciamento das florestas, decidindo aí as ações futuras em conjunto. Então não havia uma ação governamental sem antes ser consultada a comunidade e vice-versa. Não havia uma ação de um grupo da comunidade, uma ação isolada, sem que né, as autoridades ali fossem consultadas, fossem até solicitadas a atuar em conjunto. Então, assim, isso também destaca, para mim, pelo menos, uma personalidade diferenciada ali da parte dela, né? Com essa preocupação do processo comunitário, pensando nas florestas comunitárias, nas comunidades, todos os projetos dela desenvolvidos diretamente com as comunidades, identificando as necessidades locais antes da implantação. Então, naquela fase ali no nível 1, né, da informação, onde elas entravam naquele processo de pesquisa, então antes elas identificavam as necessidades locais para depois, né, seguir com a implantação, aplicando então o projeto e avaliando os resultados, sempre fazendo essa análise o tempo todo. Avaliava os resultados também junto com a população local, especialmente as mulheres, tá? E aí tem esse vínculo forte da Wangari com as mulheres e foi uma luta, como ela diz, durante toda a vida dela, porque não era só pelo contexto do feminismo na época, e ela foi sim feminista, né? O que chamou atenção, principalmente à época, mas era em função da submissão, penso eu, e até de um processo de machismo ou inferiorização que as mulheres sofriam mais naquela época. A gente sabe que até hoje ainda existem alguns contextos nesse sentido. Então, assim, na cabeça dela não entrava, não tinha lógica e coerência. Por que a mulher não podia ir para a escola? Por que a mulher não podia assumir um papel de destaque ou ter uma profissão de destaque, né? Assumir um cargo gerencial, uma diretoria? Então, ela se questiona isso ao longo de todo o livro, principalmente depois que ela sai de casa, vai para a faculdade e até quando ela entra ali no processo de trabalho, na própria faculdade. Eu até trago um fato aqui que eu vou falar para vocês mais à frente, onde ela é convocada ali para dar aula e dá ruim, como a gente diria no vocabulário da meninada de hoje, né? Então, ela traz aí esse resultado, avalia esses resultados do trabalho dela, dos projetos e do movimento Cinturão Verde junto com a população local, especialmente as mulheres. E aí eu vou trazer uma citação ipsis literis no livro, né, em relacionado às mulheres. Elas são responsáveis por 80% da força do país, são produtoras de comida e por isso estão diretamente envolvidas com as questões do meio ambiente. Então, além, né, dessa questão ali da valorização da mulher, também porque eram as mulheres que estavam ali com a mão na massa, vamos assim dizer. O movimento Cinturão Verde também se posicionou politicamente contra a corrupção. Brigou por manter vivos grandes parques e árvores, áreas de florestas, mas também brigou pela liberdade dos presos políticos e também brigou por um governo democrático, o que a levou para a cadeia pelas primeiras vezes. Ela foi muito, tá? Teve muitas questões ali que pelos quais ela foi presa. Todas elas, ela ia presa, tinha ali um certo castigo, né? Uma certa retaliação e depois ela era solta porque o motivo pelo qual ela foi presa era infundamentado, né? Infundado. E uma das primeiras vezes que ela foi presa foi essa questão ali
de começar a trabalhar com a condição de querer desenvolver um governo democrático. Vangari criou inúmeros projetos e produziu uma vasta bibliografia sobre sustentabilidade e governança. Então, esse processo da liderança também fazia parte dela, da manifestação dela desde pequena, tá? Era ela, né, que promovia aí dentro dessa condição da sustentabilidade, da governança, uma consciência ambiental no país, além também de ter sido responsável por criar o link entre o meio ambiente e a paz. Né? Depois eu vou falar aqui uma frase dela que vai explicitar bem isso, essa condição aí da mediação entre a paz e o meio ambiente. Ela passou a vida trabalhando para a conscientização de que, se as pessoas não estivessem em harmonia com a natureza, sempre haveria conflitos na sociedade. Isso ela fala no livro, tá? Então, era o que ela tinha na cabeça dela e ela acreditava nisso, ela vivia isso e ela passou então, né, a trabalhar nesse processo de conscientização, tentando aí levar o homem, a política, os governos para viver em harmonia com a natureza. Tinha também essa coragem e a convicção de que, uma vez identificado o problema, deve ir e fazer acontecer. Ou seja, o que a movia era essa questão da ação. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então, é uma coisa que também fica explicitado o tempo todo, essa condição de fazer, tá? Ir lá e fazer. Então, identificou o problema, ela trabalha muito com isso, né? Talvez até em função da própria linha ali, da primeira linha do Cinturão Verde, que era essa questão de identificar o problema, mas também porque ela queria resolver. O foco dela era na solução. Então, para ela poder fazer acontecer, ela precisava saber exatamente em que ela estava metida, como ela mesma diz em algumas partes ali do livro, tá? E aí eu trago, então, algumas particularidades do livro contado por ela mesma, né? Eu começo com uma citação dela. Evoquei muitas lembranças e reflexões com relação a fatos passados e presentes, a relacionamentos, amizades e parcerias, bem como momentos de grandes dificuldades e de grandes alegrias. Então, ela contando a história dela, né, um dos capítulos, ela começa com essa frase. É a hora que ela começa ali a contar o período, né, dela de sair de casa e tal. E aí eu trago de novo, né? Eu falei lá da questão da gratidão, são 6 páginas de agradecimento aos envolvidos na sua jornada. Nasceu em casa, então o livro começa contando a história dela, né? Desde o seu nascimento. Ela nasceu em casa, na casa dos pais. Casa esta que não tinha nem eletricidade e nem água corrente, tá? Era a terceira filha de 6 filhos do mesmo casamento, né? Do pai e da mãe. Era do clã associado à liderança. E dentre os 10 clãs a que pertenciam os Kikuyos. Então, a etnia dela, né, ela era africana, lá do Quênia, da comunidade dos Kikuyos. Nos Kikuyos, dentre os Kikuyos, trava-língua, gente, foi mal. Existiam 10 clãs, então ela era do clã associado à liderança. E desde pequena foi reconhecida como filha de gente que lê, porque o pai dela estudou, o pai dela teve acesso à leitura e à escrita. A mãe aprendeu pouco, mas também acabou na convivência com o pai tendo acesso e foi de uma família que teve ali através dos tios, comerciantes, dos primos, dos irmãos, acabou tendo aí acesso aos estudos, que foi inclusive o que levou ela para a escola, tá? Filha de gente que lê, é assim que eles denominavam, quem sabia ler e escrever, foi criada em um ambiente seguro e sem medo, apesar dos conflitos que deveriam existir numa família polígama, né? Então, como eu falei,
O pai dela tinha 5 mulheres, a mãe era a quarta dela, se não me engano, segunda ou quarta, agora eu confundi. Conviveu pouco com o pai, o suficiente para apreciar a sua força. Ela relata muito dos momentos que ela lembra, né, dessa relação da força do pai, não só a força presencial, mas também a força física. Mas, por outro lado, ela conviveu muito com sua mãe, com quem aprendeu efetivamente a ser quem é, né, a ser quem se formou e com quem nunca discutiu. Ela relata isso umas 2 vezes no livro, parece que ela faz questão de falar que ela nunca discutiu com a mãe dela, o que lhe trouxe uma grande paz interior. Inclusive, uma vez ela relata que a mãe estava limpando a casa e ela chegou com os sapatos sujos, os pés sujos, e ela se questiona por que a mãe dela não brigou com ela. Então, assim, a mãe dela, né, de certa forma, serviu enquanto exemplarista para ela, foi uma coisa que a impactou desde criança e ela reforça essa questão da paz interior que ela sentia desde então nesse relacionamento, ou a partir desse relacionamento com a mãe. Foi a mãe quem lhe ensinou a plantar e a cuidar da plantação. Então, olha só, lá de pequena que ela aprendeu esse processo todo que ela desenvolveu no movimento Cinturão Verde. Graças ao questionamento do irmão à mãe, Vanguard iniciou seus estudos indo à escola primária com 8 anos e nunca mais parou de estudar. Então, o irmão dela que perguntou para a mãe por que ela não podia, né, não poderia ir para a escola com ele. E aí a mãe refletiu e acabou liberando. Ela relata até que nem ela entendeu, ela não sabia nem porque ela não podia ir e nem porque que a mãe deixou ela ir depois, né? Mas ela aproveitou e foi. Desde então nunca mais parou de estudar. Aos 11 anos começou a aprender inglês e separou-se da mãe pela primeira vez para estudar num colégio secundário já afastado. E aí uma frase dela: são as vivências da infância que nos moldam e nos fazem ser quem somos. O modo como conduzimos a vida que vemos e sentimos. Então também é interessante essa frase aqui trazer para nossa reflexão, né? Como nós somos moldados, né? Ao que nós fazemos e a quem somos. Está bom? O que pode melhorar? Não está bom? Como resolver essa questão, né? Boa noite, Teófilo, seja bem-vindo. Ela aprendeu então inglês fluente a partir dos 11 anos, nessa nova escola, o que hoje a gente chamaria de ensino médio. Esportes, aprendeu dança, canto, contação de histórias. E ela relata ali, durante um capítulo, também umas 3, 4 páginas, ela fala desse processo de contação de histórias, porque isso marcou também uma parte da infância dela, até a própria ascensão, vamos dizer assim, aos estudos, onde ela reconhecia nas professoras excelentes contadoras de novas histórias ou de reais histórias que ela tinha referência das tias e principalmente da mãe na comunidade enquanto criança. Foi presa de novo aos 16 ou 17 anos por estar indo de férias escolares visitar os seus parentes. Apesar de ter permissão para viajar, que naquela época os kikuyos tinham que, né, pedir permissão para viajar de um local para outro, apesar dela ter essa permissão, no caminho, voltando, quando ela saiu da escola, das férias escolares, voltando lá para o território deles, ela foi presa, tá? Então isso vocês vão ver que é uma coisa que acontece com certa frequência na vida da Vanguard, tá? Eu tô rindo, mas é complexo, é porque me impacta esse processo de superação dela. Foi a primeira aluna da turma nessa escola, o que a levou para uma escola secundária, então para a faculdade em Kansas, nos Estados Unidos, após ganhar uma bolsa. Então ela, né, passou a chamar muita atenção em função também dos seus posicionamentos, ela tinha uma personalidade forte, mas principalmente em função dos seus resultados, vamos dizer assim. Nunca mais parou. Após o diploma de bacharel em ciências, em 64, foi aceita para o mestrado da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Fez lá também um curso sobre liderança e desenvolveu seu trabalho final relacionado ao auxílio prestado às mulheres da zona rural para poder trabalhar em conjunto e promover estratégias de desenvolvimento. De novo, aqui eu reforço esse foco dela, né, preocupado ali
com as mulheres e também com o conjunto, com o grupo, né? Com o trabalho em conjunto, com as estratégias de desenvolvimento e com a importância que ela dava para esse processo, né? Do trabalho em comunidade, foi a forma como ela aprendeu. Uma década depois deu início ao movimento Cinturão Verde, então depois aí dessa questão da faculdade, na obtenção do grau de mestre em ciências, teve a oportunidade de estudar a glândula pineal, que está no centro do cérebro. Isso nos animais, tá? Então ela, até não me lembro agora, mas se eu não me engano foi da codorna que ela escolheu, ela debateu ali com o professor dela e tal, mas enfim, o que ela relata? Que ela ficou muito satisfeita por estudar a glândula pineal e tentar compreender, mesmo a partir ali dos animais, como que funciona essa condição aí da rede sináptica, dos cérebros, da compreensão maior ali do desenvolvimento da nossa manifestação. Voltou dos Estados Unidos para o Quênia em 1966, como pesquisadora assistente na Universidade de Nairobi, e levando a crença de que deveria trabalhar duro, ajudar os pobres, zelar pelos mais fracos e mais vulneráveis, sempre com esse foco na assistência, né? E aí, gente, aqui é um primeiro não, mas um grande impacto no livro. Ela saiu dos Estados Unidos em 66 para estudar, para ser pesquisadora assistente nessa Universidade de Nairobi, que é a capital do Quênia, era, não sei se é ainda, mas na época era, a convite de um professor da universidade, tá? Então, para ser pesquisadora assistente. Quando ela chega... Bom, deixa eu fazer a citação que depois vou contar a história. Primeira citação. Os Estados Unidos me transformaram. Eles fizeram de mim o que sou hoje. Foi lá que aprendi a não desperdiçar nenhuma oportunidade e fazer o que pode ser feito. Ó, de novo, ela faz o que pode ser feito, tá? Mas aí, voltando a esse retorno dela dos Estados Unidos para o Quênia, ela foi recebida, obviamente, por sua família, pelo seu povo, pela sua comunidade, com muita festa e muita alegria. E aí, quando ela se apresentou lá no trabalho, no dia que foi acordado lá, que ela recebeu a carta convite do professor, ela foi para a faculdade, ela descobriu que a sua vaga havia sido preenchida por outra pessoa. O que a fez ficar, óbvio, super revoltada. Ela tentou argumentar, mas eu vim dos Estados Unidos, eu larguei tudo lá, né, a convite, eu tenho aqui ó, a carta convite. E o professor simplesmente falou, sinto muito, sua vaga já está preenchida. Na mesma hora, ela foi para o superior desse professor que a convidou, como se fosse o coordenador, vamos dizer assim, do curso, né, ou da faculdade, questionou e ele não deu razão a ela, ele bancou ali o posicionamento do professor, disse que a carta estava escrita o próprio punho, não tinha o timbre e tal, então que não era válido. E aí ela percebeu que pela primeira vez na vida ela sofre então de discriminação ética e futuramente na mesma instituição por ser mulher. Então ela fala ali da condição sexista que ela vinha a sofrer, né? Aí ficou ali um período desempregada, todo um contexto complicado. Conheceu seu marido em abril de 1966, né? Já de volta ao Quênia. E ao final de 67, então com 27 anos, ela foi para a Alemanha fazer doutorado a convite de uma outra escola, de outras pessoas, né, outros professores. Em 69 ela volta a Nairobi, então ficou 2 anos lá, e a universidade, aquela universidade que negou a vaga dela, ela retorna a ela aí com o grau de doutora como professora assistente. Se casou então, conheceu o marido em 66, foi se casar em 69. Futuramente entrando para a vida política com a influência do próprio marido, que concorreu diversas vezes ao parlamento e depois, já casado com ela, conseguiu a sua tão sonhada vaga. Ela concluiu o doutorado em 1971 pela própria Universidade de Nairobi e foi a primeira mulher a receber este grau, conforme a gente falou no início aqui da live, né? Fato convenientemente ignorado por todos. Então, quando ela recebeu o grau, né, a colação de doutora, esse fato foi ignorado por todos de que ela era a primeira mulher na África Oriental a receber este título.
que a Fátima colocou aqui. Essa frase, faz o que pode ser feito, é ótima, de uma boa reflexão. Eu também concordo, Fátima, me chama atenção. E ela fala isso o livro todo, porque ela passa por muitos perrengues que a gente não vai falar aqui, mas ela é como se fosse o lema dela, entendeu? Para conseguir seguir em frente. Tornou-se professora sênior com o título de doutora, o que ela adorava fazer. Então ela relata aqui também vários exemplos dela em sala de aula, né, explicando, ensinando, aprendendo com os alunos. Ela tem lá um déjà vu, onde ela lembra de quando ela estava sentada lá na cadeira, tarará, tarará, tarará. Foi diretora da Cruz Vermelha Queniana em 1973. E a partir de então, não faltaram mais convites de diversas organizações ao redor do mundo, os quais foram aceitos na sua maioria, dentro, né, do que foi possível fazer, sempre com essa visão clara do que poderia fazer para ajudar. Sempre se interessou por buscar soluções e fazer o que pudesse para isso. E as pessoas reconheciam isso nela, né? Ela, tipo, é como se fosse uma marca. Fátima, te chamou a atenção aí, e ela, né, marca isso durante toda a sua história. Em 77, ela funda então o movimento Cinturão Verde com o plantio das árvores. E aí, uma outra citação. A educação, se tem algum significado, não deve afastar as pessoas da Terra. O futuro do planeta é problema de todos nós, e todos nós temos que fazer o possível para protegê-lo, né? Então, ela relata nesse momento que quando ela volta para o Quênia, ele já não era mais, já não estava mais do jeito como ela saiu de lá. Então já existia muito processo de desmatamento, a própria política, apesar deles terem conquistado ali um processo democrático, ainda existia muita corrupção. Então ela conta todo esse detalhamento, né? E ela se sente responsável de proteger o planeta e de reflorestar todo aquele verde que foi perdido em tão pouco tempo, que foi o período que ela ficou fora. Tá bom? E aí a gente encaminha já para o finalzinho da live com algumas citações aqui, ou algumas citações mesmo. Eu acho que eu copiei exatamente como está no livro, tá? Então vou ler aqui pra gente. Quando passamos por experiências profundas, nos transformamos. Eu trouxe essas citações que vêm do capítulo 10 para frente, porque entre o capítulo 7 e o 10, que o 7 é aquele anos difíceis, é onde ela relata todo esse perrengue que ela passa. Então, assim, a partir do movimento Cinturão Verde, ela teve governo contra ela teve governo tentando tirar as licenças do movimento, questionando os valores, acusando muitas vezes, né, de desvio de dinheiro, como é que conseguia. Muitas vezes eles não tinham dinheiro para plantar as árvores, eles não tinham a muda das árvores, ela ganhou, né, no começo eles ganharam muitas mudas. Ela é extremamente grata a todas essas pessoas que a ajudaram em todo momento. Depois ela se envolveu com política, se envolveu no processo de ir contra, né, de lutar contra a corrupção. Ela foi presa novamente porque ela falou na cara do juiz que ele era corrupto, e aí foi diretamente para a cadeia. Ela cita lá um processo de retaliação, muitas vezes passava 2 dias sem comida, sem poder ir ao banheiro, e ela sabia, né, que era um castigo, porque o motivo pelo qual ela deveria ter sido presa não fazia sentido, não era real. Então ela relata detalhadamente todo esse contexto de praticamente mais aí uns 25 anos de vida dela, e que vale a pena ler no livro. Estou falando para instigar vocês, mas a partir do capítulo 10 ela já começa a trazer as suas reflexões ali do quão importante foram todas essas vivências e do aprendizado que ela teve, tá? Então, quando passamos por experiências profundas, nos transformamos. Nenhum de nós pode controlar as situações em que nos encontramos. O que podemos controlar é a nossa reação quando as coisas se voltam contra nós. Sempre encarei qualquer fracasso como um desafio que me impulsiona para seguir em frente. A vida toda nunca parei para planejar os meus próximos passos. Quase sempre, simplesmente vou em frente. Então ela tinha esse temperamento forte. Muitas vezes você até acha ali que beirava a teimosia, né? Mas ela
tinha essa visão, ela sabia o que ela queria fazer, o que deveria ser feito e ela ia em frente. Num momento muito mais crítico do que o nosso, né? Então, assim, naquela época, ela conta que ela relata das várias cartas que ela mandou para presidente, para governo. Ela fala de uma luta quando eles quiseram destruir o Parque Uhuru, acho que é assim que fala, Uhuru, porque veio lá um investimento externo de um grande empresário, um bilhardário americano, para construir 2 arranha-céus ali, um complexo, né? Então, assim, ela foi contra, ela mandou carta para o próprio empresário, para o governo africano, para o governo americano, para presidente, e tudo isso assim, mandando carta, não sabia se tinha chegado, nunca teve resposta. Mas o que foi a resposta para ela? Foi ela ver as coisas acontecendo ou não acontecendo, né? Então essa história desse complexo dentro do Parque Uhuru que eles queriam construir através de prédios monstruosos não aconteceu. O parque teve sim a sua extensão diminuída, mas a sua destruição total não foi feita, né? Então isso para ela indicava muitas vezes um caminho certo, que ela estava no caminho certo, né? Então ela continuava lutando nesse sentido, tá? Luta ali pela democracia, pelos direitos humanos e principalmente com esse vínculo, né? Que era quase a vida dela dentro do processo ambiental, né? Do meio ambiente, da natureza e tudo mais, tá bom? Boa noite, Ju, seja bem-vinda. A gente está no finalzinho da live, depois você volta lá, assiste e vai ficar gravado no IGTV, tá bom? E aí, a penúltima citação: o que aprendi ao longo dos anos é que devemos ser pacientes, persistentes e comprometidos. Olha ela falando dela mesma, né? Lembra lá das características que eu citei no começo? Ela aprendeu então que devemos ser pacientes, persistentes e comprometidos. Sempre acreditei, porém, que por mais escuras que sejam as nuvens, há sempre uma claridade, mesmo que minúscula, e é para este ponto que devemos olhar. Essa claridade virá, se não para nós, para a próxima geração, ou a que vier depois. E talvez ela deixe de ser tão minúscula. Então, olha como a mulher pensava à frente do tempo dela. Não sei se vocês concordam comigo. Quem discordar comigo, fala aí, gente. Não tem problema. A gente está aí entrando nos 3 minutos finais, mas a ideia é que, se for possível, a gente consiga aqui, né? Refletir, debater, não tem problema nenhum, tá? Então, ela traz essa condição ali da persistência, da paciência, do comprometimento em função daquilo que ela sempre acreditou e dessa luz, dessa claridade que há de existir. E ela via isso, né? Ela via isso nos momentos mais difíceis, mas ela via isso também nos seus momentos de conquistas. E ela pensava muito sempre à frente do tempo dela, mas principalmente à frente para as pessoas que viriam além e depois dela, né? Então ela pensava nas gerações futuras. Ela relata aqui muitas vezes, né? Pensando nas gerações futuras e como vão ser os filhos dos nossos filhos e então os filhos deles. Ela fala isso durante vários contextos, tá? Isso aí, Fátima, muito à frente do tempo dela, né? Não é um tempo tão longínquo, nós não estamos falando lá de 1700 e bolinha, né? É da nossa época, mas ainda ali num momento bem precário, num contexto bem difícil da década de 60 para frente, tá? Continuamos incansáveis. Então ela lá já no finalzinho do livro, ela fala, né, de todo esse aprendizado, de tudo que o movimento passou, da manutenção, não só do movimento Cinturão Verde, mas de todos os projetos que adviram dele. Ela é convidada a trabalhar como professora em Yale, né, professora convidada em Yale. Então tem ali várias conquistas que ela expõe. E de novo expõe não no sentido de se achar, de se vangloriar, mas no sentido de reconhecer e de reafirmar que ao fazer o que se pode, ao fazer o que pode ser feito, as
os resultados acontecem, os resultados aparecem. Então, tem essa condição da assunção da responsabilidade que ela tinha muito forte dentro dela, né? Continuamos incansáveis, não podemos nos cansar ou desistir. É nosso dever contribuir para que a geração atual e as futuras de todas as espécies se levantem e andem. Então ela pensa o tempo todo nesse sentido, naquilo que ela está fazendo, no porquê que ela está fazendo, no como ela está fazendo e no como deixar isso para frente, né? Então, assim, me chama bastante atenção. Hoje à tarde estava falando com uma amiga que eu falei assim, depois que a gente lê esse livro, eu já li umas 4 ou 5 vezes, a gente lembra que a gente perde direito, se é que um dia a gente teve, de reclamar de qualquer coisa na vida, tá? Porque a gente precisa aprender a valorizar os nossos desafios, as nossas superações enquanto aprendizado e os resultados, valorizar os nossos talentos, valorizar aquilo que a gente consegue construir, tá bom? E aí, então, o meu muito obrigada a vocês todos. 22 horas pontualmente, voltei a conseguir ser pontual, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Desejar um excelente fim de sábado, ótimo domingo e uma semana maravilhosa a todos nós, tá? Terça-feira eu posto no feed o livro indicado da semana e sábado que vem a gente se encontra aqui novamente. Beijo grande e até lá!